perigos entre falsos irmãos. Não, mas não é para ser honrado, da honra quem tem honra. Olha aí a honra que Paulo recebia. Glória a Deus. Olha aí a honra que ele recebia. Perigo entre falsos irmãos, falsos crentes querendo até matar ele. Matar ele. Você vê isso nos pastores de hoje? Isso daqui é exaltação, e você vai entender por quê. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Era pobre, irmão. Paulo era pobre, dependia dos outros para sobreviver, vivia sendo preso, apanhando. Onde é que tem exaltação aí? Nós lemos em Mateus capítulo 23, versículo de número 12. Jesus citou esse versículo naquele momento em que ele estava falando dos escribas e fariseus. Jesus citou esse versículo. Nós falamos, meus irmãos, antes sobre dois tipos de fé: a fé orgulhosa e a fé humilde. A fé orgulhosa, quem tem são pessoas orgulhosas, e a fé humilde são pessoas humildes. Só que hoje, por causa da inversão de valores, por causa da influência de muitas ideias erradas no meio da igreja, hoje muitas pessoas que são humildes, elas são vistas como orgulhosas, e muitas pessoas orgulhosas são vistas como humildes, porque as pessoas não entendem o que é ser humilde, e as pessoas também não entendem o que é fé. Fé não é sempre você acreditar em algo com confiança. Não é sempre isso. Como eu já ouvi muitos dizerem, fé é você acreditar 100% que vai acontecer aquilo. Não, nem sempre. Nem sempre isso é fé. Não é toda confiança que vem da fé em Deus. Não é toda confiança que vem da fé em Deus. A fé em si mesmo, a fé no homem, na ciência, na psicologia, a fé nas riquezas, nas habilidades, na influência, no governo. Se você depositar a sua fé nessas coisas, deixando Deus de lado, essa não é a verdadeira fé. E é isso que as filosofias humanas, mundanas, ensinam: que você tem que ter fé em si mesmo. Tenha fé em si mesmo. É isso que eles dizem. É isso que eles dizem. Mas nós vimos na parábola do fariseu e do publicano, né? O fariseu subiu ao templo para orar, e lá ele se exaltou, ele se orgulhou, ele confiava 100% que era justo, ele tinha certeza que Deus estava escutando ele, ele orou com convicção, e mesmo assim a fé dele era falsa, mesmo assim era uma fé orgulhosa. Já o publicano humildemente se humilhou na presença de Deus, chorou, implorou por perdão, e ele foi exaltado. Ele foi exaltado. Então, nós vimos a diferença entre a fé orgulhosa e a fé humilde. Você tem que entender o que é ter fé em Deus. Você tem que entender se
nega naquilo que Deus falou. Quando você vê uma pessoa negando a Bíblia ou parte da Bíblia, essa pessoa não tem fé verdadeira. Quando você vê um crente dizendo que acredita na Bíblia, mas não põe em prática o que está escrito na Bíblia, essa pessoa está tendo uma fé orgulhosa. E existem muitas igrejas hoje que negam princípios bíblicos, que não seguem mais ensinos bíblicos e acham que estão agindo correto. Por quê? Porque tem que agir desse jeito, porque é desse jeito agora. A Bíblia, por exemplo, ensina como é que você deve consagrar um diácono, um pastor, quais são as qualificações que eles devem ter. E a maioria das igrejas passam por cima dessas qualificações. Não ligam para o que está escrito. Não ligam, não se importam. A Bíblia diz, ele tem que ser assim. O pastor, ele tem que ser desse jeito. Tem que ser apto para ensinar. Não pode ser briguento. Não pode ser ganancioso. Tem que ser irrepreensível, né? Tem que ser maduro na fé. A Bíblia ensina, só que as igrejas estão passando por cima desse ensinamento. A Bíblia diz que quando um membro, ele escandalizar a igreja, pecando de modo que a igreja fique difamada lá no mundo, esse membro, ele tem que ser disciplinado. Mas o que é que as igrejas estão fazendo hoje? Não disciplinam. Estão passando por cima de ensinamentos bíblicos e acham que estão tendo uma fé, porque dizem, nós estamos sendo misericordiosos, nós temos que amar, nós temos que cuidar, nós temos que tomar cuidado para a pessoa não se desviar. É isso que dizem. Parece que tem mais sabedoria do que Deus. Por isso que é uma fé orgulhosa. Porque ignoram o que está escrito na Bíblia para fazer do seu jeito. Quantos crentes estão ignorando o que está escrito para fazer do seu jeito? Não, mas é porque o contexto agora é outro. Não é porque na minha igreja isso não dá certo. Não dá certo. Não é porque as pessoas não estão preparadas para ouvir isso agora. Estão deixando de confiar no conselho de Deus. Estão deixando de confiar no que Deus ensina. Por isso que Tiago disse isso. Você quer sabedoria? Peça a Deus. Peça sabedoria a Deus, que Deus vai te dar. Agora não peça duvidando. O que é pedir duvidando? É você pedir não confiando no conselho de Deus. Você pede sabedoria, Deus usa seus instrumentos para ensinar a você a sabedoria das Escrituras e você ignora, porque te ofende, porque não é confortável para você, porque seria melhor desse jeito, porque em outro lugar é desse jeito. Então você está pedindo sabedoria, mas está ao mesmo tempo dizendo, Deus, eu não quero isso, eu não aceito isso que a Bíblia está ensinando. É uma fé que não confia naquilo que Deus falou na Bíblia. Diz que confia, diz que é a palavra de Deus, mas não faz do jeito que a palavra de Deus está mandando. Não faz. E além disso, é uma fé que confia em si mesmo, nas suas habilidades, nas suas capacidades. Essa fé geralmente a gente encontra no nosso meio também. Está mais lá no mundo, mas a gente encontra no nosso meio também. Uma vez por outra, eu e você, de repente, se encontra confiando em si mesmo, se gloriando de suas capacidades, se gloriando dos seus recursos,
se gloriando do seu dom. Uma vez por outra, a gente cai, a gente falha. Por isso que a gente tem que estudar o que a Bíblia diz. É outra coisa que fazem. Só pregam coisas atrativas, só pregam coisas fáceis de pregar. Parece que muitos conteúdos da carta de Paulo, como a carta de Paulo aos Romanos, que fala da justificação pela fé, da doutrina do pecado, da santificação, né? Parece que muitas doutrinas de Paulo, elas para essas pessoas não são importantes. Não são, porque não ligam. Não é porque é difícil. Vai estudar. O Espírito Santo ilumina você para você entender, para você alimentar o povo de Deus. Aí não, fica recusando, desprezando parte das Escrituras. Como é que você vai cuidar do rebanho fazendo isso? Como é? Como é que esses pastores vão cuidar do rebanho fazendo isso? Desprezando ensinos básicos da fé cristã. Ensinos básicos, como eu já falei aqui. Várias doutrinas. Os irmãos estão vendo aqui, o irmão Eliasaf, eu trazendo doutrinas que os irmãos talvez jamais escutaram, porque não eram pregadas, não eram ensinadas. Isso é desprezar as Escrituras. Isso é não confiar nas Escrituras para moldar o coração das pessoas, para transformar, para amadurecer a igreja. Uma fé que não confia naquilo que Deus disse. É uma fé que confia nas suas experiências. É uma fé que confia na tradição. Ah, sempre foi assim. Eu aprendi assim desde quando essa instituição, essa igreja foi fundada. Desde quando é assim? Mas a Bíblia é mais antiga do que essa instituição e ela diz que não é assim. Você tem que ir pela Bíblia, pelo que está escrito nas Escrituras. Não é pelo que você acha. Não é pelo que você acha. Não é pela tradição. Não é por experiências que você já teve. Ah, mas eu tive essa experiência espiritual. Não, não é por aí. É pelo que a Bíblia diz. E essa fé pode ser uma fé que você confia em si mesmo, como eu acabei de dizer. Veja Tiago 4:13. Tiago 4, a partir do versículo 13, ilustra muito bem uma fé arrogante, uma falsa confiança, uma confiança que nasce do orgulho e não da humildade. Uma confiança que nasce de uma sabedoria humana, mundana, maligna, e não da sabedoria de Deus. Olha aí, Tiago vai começar e diz: eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos muito dinheiro. Esses irmãos, talvez, que estavam fazendo isso, porque eles diziam que iam viajar, iam contratar pessoas, empregados, iam negociar, iam lucrar muito, iam ganhar muito dinheiro. Por que eles tinham essa confiança? Por causa da habilidade que eles tinham de negociar, por causa da experiência que eles tinham. Outras vezes eles fizeram isso e deu certo. E deu certo. Sempre quando eles usavam suas habilidades para os negócios, eles ganhavam dinheiro e dava certo. Aí eles adquiriram
sua habilidade, na sua capacidade. Veja o que Tiago diz. Continuando. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Vocês podem até ter habilidade para os negócios, mas vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor, como aquele vapor que sai da água quando está fervendo, uma neblina que aparece por um tempo e depois se desvanece, desaparece, some. Tiago estava dizendo: vocês estão aí com toda essa confiança, dizendo que vão passar um ano, vão ganhar muito dinheiro, e hoje mesmo vocês podem morrer. E até o dinheiro que vocês tinham, vocês perdem. Glória a Deus. Então, essa confiança de vocês é uma tolice. Glória a Deus. Não é sabedoria, não é fé. Veja aí, eles estavam confiantes. Alguns até usam o nome de Deus. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que isso vai acontecer. A pergunta é: quando foi que Jesus te disse isso? Quando foi que Jesus te disse isso? Existem muitos crentes que adoeceram de doenças mortais e morreram e não foram curados, e eram homens e mulheres de Deus. Eles podiam dizer: eu tenho fé que Deus vai me curar. Nós temos que entender, uma coisa é você confiar que Deus pode fazer, outra coisa é você dizer que Deus vai fazer, porque nem sempre você sabe que Ele vai fazer. Essa fé que determina as coisas, que diz: eu determino que vai acontecer isso, essa não é a fé que a Bíblia ensina. A fé que a Bíblia ensina é você confiar naquilo que Deus prometeu. É você confiar no que está escrito na Bíblia. E é você confiar que Deus pode fazer algo por você, e se Ele quiser, Ele vai fazer. Mas se Ele não quiser, você tem que permanecer amando Ele, servindo a Ele, obedecendo a Ele, agradecendo a Ele, sabendo que Ele sabe cuidar de você. É uma fé orgulhosa, uma fé impaciente, uma fé que quer as coisas depressa. Jesus falou isso muito bem na parábola do juiz Inico, daquela viúva que soube insistir, que soube persistir. E Jesus faz a pergunta no final: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Por acaso Ele vai encontrar pessoas que são pacientes, pessoas que pedem, continuam pedindo e não desistem da fé, e não desistem do caminho? Essa é a fé verdadeira. Você confia no que está escrito na Bíblia, mas naquilo que Deus não te prometeu, você não afirma com certeza, a não ser que Ele te fale, a não ser que Ele te fale que vai fazer. Mas essa de você estar dizendo que Deus vai fazer algo sem você ter certeza, isso não é fé, irmão. Isso não é fé. É você achar que por você pensar positivo vai acontecer. É você achar isso. Você tem que tomar cuidado para pensar do jeito que a Bíblia ensina, e não do jeito que você acha que é. Veja o próximo. Em lugar do que devias dizer, se
Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Tudo está no controle de Deus. Deus, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, isso vai acontecer. Deus, eu peço, me ajuda. Mas se não for da tua vontade, tudo bem. Foi isso que Jesus orou. Muitos hoje que pregam essa fé que determina, estão dizendo que Jesus não tinha essa fé, né? Porque Jesus diz: Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não a minha, mas a tua. Então Jesus não disse: eu determino, Pai, que esse cálice vai passar de mim. Ele não disse isso. Disse: Pai, eu estou sofrendo, está doloroso demais. Por favor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, só que seja feita a tua vontade. E a resposta de Deus foi o quê? Não passar. Não passar. Não passar. Paulo, do mesmo jeito, o apóstolo de Cristo, orou 3 vezes para Deus tirar o espinho da carne dele. E a resposta foi não. E Paulo não tinha fé, não? Tinha fé mais do que eu e você. Tinha fé, mas Jesus fez? Não. Porque a fé verdadeira não é Deus fazer o que você quer, é Ele fazer o que Ele quer na sua vida. E o que você pedir segundo a vontade dele, Ele vai te atender. Ele vai te atender. Então você tem que entender isso, tá? A fé verdadeira é quando você ora a Deus, você pede, você confia naquilo que é da vontade dele. E tudo que está escrito na Bíblia foi Deus que disse. Então você pode confiar também em tudo que está escrito na Bíblia. A fé verdadeira, ela sabe esperar. Ela sabe esperar. Você tem que entender que existem pessoas que elas são confiantes até demais. E isso geralmente não é fé. Veja aí o Salmo 10, verso 2. Os ímpios, na sua arrogância, no seu orgulho, sentimento de superioridade, eles perseguem furiosamente o pobre, o necessitado, o indefeso, o humilde. Geralmente esses poderosos, eles sentem prazer nisso, em maltratar, em querer que os fraquinhos se humilhem diante dele, né? Eles são assim. Veja o próximo. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma. O ímpio, ele se gloria geralmente daquilo que ele deseja, porque na mentalidade dele tudo está se realizando como ele deseja. Tudo o que ele quer acontece. Ele vai lá, dá o jeitinho dele, usa o dinheiro dele, usa a capacidade dele, usa a influência dele e faz acontecer. Ele confia em si mesmo. Veja o próximo. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. Não há Deus. Eu sei que não há Deus. Por quê? Porque eu faço tudo isso, eu vivo do jeito que eu quero. Vocês pregam aí na Bíblia que isso é errado e nada acontece comigo. Eu continuo vivendo de boa aqui, pecando. E
E ele sabe do pecado dele. Ele sabe da maldade dele. Porque o ser humano, ele é assim. Ele vai fazendo uma coisinha aqui, outra coisinha ali, aí vê que nada acontece, aí vai se agravando, quando vê já está afundado em pecados, e nada acontece, aí ele diz, então, ou não há Deus, ou Deus não se importa, ou Deus não liga, ou Deus abandonou todo mundo, como muitos dizem. Existem aqueles que são ateus, né? E aqueles que acreditam que há Deus, mas Deus não liga para a sua criação. Deus deixou aí a criação à vontade. Olha a confiança dele. Olha a afirmação que ele faz. Da mesma forma que você diz que há Deus com toda certeza, ele diz que não há com toda certeza. Ele tem uma fé. O ateu, ele tem uma fé. Tem até um livro que diz que é preciso, ou é uma frase que é preciso muita fé para se acreditar que Deus não existe. É preciso muita fé para ser ateu. Porque existem muitos bons argumentos que provam que há um Criador. Veja o próximo. Os seus caminhos são sempre atormentadores, prósperos, né? Uma tradução aí. Os teus juízos estão longe dele, eles não se importam com a vontade de Deus. Trata com desprezo os seus adversários. Por quê? Confiança. Quantos você vê em tempo de política com arrogância? Arrogância. Já ganhou, já ganhamos. Já ganhamos. Por quê? Confiança em suas habilidades, confiança no seu prestígio, confiança no seu poder, confiança, continua. Diz em seu coração: não serei abalado, não serei derrotado, não serei destruído. A mesma coisa que o crente diz, a mesma coisa. Porque nunca me enverei na adversidade. Olha a convicção dele, olha a certeza dele. Isso é um ímpio. Isso é um ímpio que não liga para Deus, que não se importa com Deus. Olha a confiança que ele tem. Confiança em si mesmo, confiança no seu dinheiro, confiança na sua posição, confiança na sua influência, confiança na sua experiência. Eu fiz várias vezes e deu certo, então eu vou continuar fazendo e nada vai me impedir e nada vai me abalar. É isso que ele pensa. Veja o próximo. A sua boca está cheia de maldições, imprecações, de enganos, de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Davi está descrevendo que ele é ímpio, ele é mau, ele amaldiçoa, ele ameaça, ele persegue, ele fere, ele engana. Mas ele tem uma fé, ele tem confiança. Veja aí, próximo. Põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Isso fala de prejudicar traiçoeiramente, se escondendo, pega pelas costas. Isso no tempo antigo. Hoje é de outra forma. Quantos golpes que nós vemos por aí, donos de grandes empresas. Hoje a maioria dos automóveis, eles já são construídos para não durar muito. Na verdade, a maioria das coisas, elas já são construídas para não durar. Existem equipes de engenheiros para projetar um aparelho, digamos um ventilador, um ar-condicionado, um celular, um carro, uma moto, para que ele não dure muito. Para quê? Para que as pessoas
ela não tem nenhum ano de uso. Segundo a revisão, deu um problema na embreagem. Um problema crônico, veio na moto. Tem outras dando o mesmo defeito. Mas o que foi que eles disseram? Não, já passou da garantia, era só 3 meses a garantia. E não tem mais como trocar. Mas foram eles. Então, eles se sentem seguros. Eles sabem burlar as leis. Eles estão no controle, se dando bem aos olhos deles. Veja o próximo. Armas ciladas em esconderijos, como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre, roubam, colhendo na sua rede. Veja o próximo. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Próximo. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu seu rosto e nunca verá isto. Deus não se importa. Olha a confiança dele. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, para não termos essa confiança aí. Achar que está tudo bem quando não está. Porque nós vimos que aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Existem muitas pessoas se exaltando e elas serão humilhadas. Existem muitas pessoas se humilhando e elas serão exaltadas. Agora nós temos que entender em que sentido a palavra de Deus fala isso. Porque se você for ler a parábola do fariseu e do publicano, a gente viu isso. A Bíblia diz que o publicano ele saiu exaltado e o fariseu saiu humilhado. Ok. Só que depois que o fariseu saiu dali, e aquele fariseu representa todos os fariseus hipócritas da época de Jesus e de todas as épocas. Aquele fariseu, quando saiu dali, ele continuou com vários privilégios. Você pode ler Mateus 23, que você vai ver. Ele continuou sendo admirado pelas pessoas. Por onde ele passava, era admirado como um santo homem de Deus, como justo, como devoto. Ele continuou dotado de autoridade religiosa. Ele mandava e obedecia. Ele dizia e tinha o que fazer. Ele tinha autoridade e continuou com aquela autoridade. Então, onde é que está a humilhação aí? A Bíblia diz que o fariseu saiu humilhado, mas ele continuou sendo aplaudido, continuou sendo honrado nos jantares. Ele continuou sendo mestre, chamado de Rabi, Rabi. Glória a Deus. Ele continuou próspero materialmente, rico. Então, a palavra de Deus diz que eles saíram de lá humilhados. Os fariseus, aquele fariseu representava toda a classe, mas eles continuaram sendo admirados pelas pessoas. Eles continuaram dotados de autoridade, continuaram sendo
mestres, aqueles fariseus que eram escribas. Eles continuaram prósperos materialmente, ricos, continuaram sendo recebidos nas casas das viúvas para fazer orações lá, continuaram sendo honrados nos jantares e nas sinagogas. Você vai ver aqui no capítulo 23 todinho. Eles continuaram convertendo pessoas para a sua religião. Um monte de gente se convertendo. Então, que humilhação é essa? Eles continuaram edificando lindos túmulos para os profetas e enfeitando monumentos. E pior ainda, eles continuaram agindo com esse ímpio que a gente leu no Salmo 10. Jesus disse: eu irei enviar profetas, sábios e mestres, e vocês vão matar, vocês vão crucificar, vocês vão chicotear, vocês vão perseguir eles. Então, já dá para entender aqui que ser humilhado não é como as pessoas pensam aí, não. Aos olhos do mundo, eles continuaram poderosos, influentes. Então, ser humilhado, segundo o texto aqui, não é assim não, que você pensa não. Ah, aquele líder religioso fez isso, fez isso, fez isso, ele vai ser humilhado. Na verdade, ele já está sendo, mas do jeito de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que o mundo ama aquilo que é seu. E se você viver segundo o mundo, você vai ser honrado no mundo. Você vai ser honrado. E o fariseu? Saiu humilhado? Ok, mas a Bíblia mostra que ele era honrado pelas pessoas. Ele continuou com todos os privilégios. E o publicano, ele continuou sendo odiado pelas pessoas e tratado como um dos piores pecadores por onde ele andava. Zaqueu, que era chefe dos publicanos, era muito rico, e ao se converter, ele ficou menos rico, talvez até pobre, porque a Bíblia diz que ele doou metade dos bens que ele tinha aos pobres e devolveu 4 vezes mais àquelas pessoas que ele tinha defraudado, roubado. Então, que exaltação é essa? Você tem que entender o que a Bíblia está dizendo por exaltação, porque na visão que as pessoas entendem aí, o fariseu não saiu humilhado e o publicano não saiu exaltado. Glória a Deus, aleluia. Você vê aí Isadora Pompeu recebendo um prêmio aí, né? Aos olhos do mundo ela foi exaltada. Isso é exaltação segundo o Evangelho? Uma pessoa ser honrada daquele jeito? Puxar glória para si? Usar o Evangelho para se promover? Você tem que entender o que a Bíblia fala por exaltação. A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo, ele era apóstolo dos gentios. Ele foi chamado por Deus. Eu acredito que não existe nenhum líder religioso hoje maior do que o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo era humilde, então ele foi exaltado. Exaltado na terra e será exaltado na eternidade. Glória a Deus. Mas o que é que a Bíblia diz de Paulo? Desse Paulo que era constantemente exaltado por Deus. 2 Coríntios 11, 23. Olha aí a exaltação de Paulo. 2 Coríntios 11 e 23. São ministros de Cristo?
Ele está falando dos falsos ministros. Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Olha aí a prova de que ele era um apóstolo, de que ele foi escolhido por Cristo, de que ele se humilhava para ser exaltado. Em trabalhos, muito mais, muito trabalho. Na visão de muitos aí, ser exaltado é não ter trabalho, né? Em açoites, mais do que eles. Na visão de muitos aí, é você não ser perseguido, é você não ser humilhado. Isso é ser exaltado. Paulo foi açoitado muitas vezes. Em prisões, muito mais. Ser preso é ser exaltado. Em perigo de morte, muitas vezes. Próximo. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 39 vezes 5 açoites. 39 vezes 5. Tá? 195, né? 195 açoites. Veja aí. Próximo. 3 vezes fui açoitado com varas. Se você visse alguém sendo açoitado com varas, você ia dizer que ele estava sendo exaltado? Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, navio afundando. Uma noite e um dia passei no abismo, no mar, à deriva, tempestade. Veja o próximo. Em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Não, mas não é para ser honrado, da honra quem tem honra. Olha aí a honra que Paulo recebia. Glória a Deus. Olha aí a honra que ele recebia. Perigo entre falsos irmãos, falsos crentes querendo até matar ele. Matar ele. Você vê isso nos pastores de hoje? Isso daqui é exaltação. E você vai entender por quê. Próximo. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Era pobre, irmão. Paulo era pobre. Dependia dos outros para sobreviver. Vivia sendo preso, apanhando. Onde é que tem exaltação aí? A Bíblia não diz que aquele que a si mesmo se humilha vai ser exaltado. E tem gente até que brinca com isso. Tem gente até que brinca com isso. Eu já vi muitas postagens nas redes sociais dizendo: quando vai chegar a minha vez de ser exaltado? Não entendem. Se você quiser ser exaltado, Deus vai te colocar nessa posição aí, ó. Você quer? Você quer essa posição? Isso é exaltação. Os apóstolos, quando apanharam, eles saíram alegres, porque eles foram julgados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Isso é exaltação. Cristo dizia: você é digno de sofrer por mim. Você é digno de sofrer por mim. Veja o próximo. Além das coisas exteriores, essas são as coisas exteriores que ele citou. Me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Preocupação, falsos mestres, divisão nas igrejas, falsos ensinamentos, pecado no meio da igreja. Tanta coisa de Paulo para cuidar de tudo isso. Colocar pastores em cada igreja, as igrejas de Creta, por exemplo, mandou lá Tito para consagrar
de Éfeso do mesmo jeito. Estava lá Timóteo para organizar as coisas. E a Bíblia deixa claro que Paulo foi exaltado por Deus. Porque nesse mesmo texto de Mateus 23, veja aí Mateus 23, verso 11. Você crê no que a Bíblia diz? Você crê no que a Bíblia diz? Mateus 23 e 11. Olha aí. O maior dentre vós será o vosso servo. O que mais é humilhado aqui na terra, por amor de Cristo, é o mais exaltado. Porque exaltação é você receber coisas espirituais. Não é material, não é nada daqui da terra. O seu corpo, ele pode ser despedaçado. Você pode ficar como Jó. Mas o que importa é você ter coisas espirituais. É isso que importa. Ser exaltado não significa receber muitos bens materiais. Porque o próprio Jesus disse que a gente não deve juntar tesouros na terra, mas juntar tesouros no céu. Tem muitos aí, podres de rico, mas no céu não tem um centavo. No céu o saldo dele está negativo. Deus está só esperando o momento certo de julgá-lo, de condená-lo eternamente ao fogo eterno. Aí ele vai ser humilhado. E é por isso que ele está sendo humilhado. Porque a pessoa mais importante, mais poderosa, mais bela, mais extraordinária, está desprezando ele. É isso que é ser humilhado. É não ser aceito por Deus. Não ser aceito por Deus. O fariseu foi isso. Ele chegou lá, orou, fez aquela oração bonita, saiu todo alegre. As pessoas continuaram tratando ele bem, mas ele não foi aceito por Deus. Não foi perdoado. Não foi perdoado. Continuava caminhando para o inferno. E o publicano, que era tão desprezado, foi lá, se humilhou e teve os seus pecados perdoados. Isso é exaltação. Não existe, irmãos, maior exaltação. Porque de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então essa é a maior riqueza que você pode ganhar. É o que? Ganhar a sua alma para a eternidade. É você passar a sua eternidade com Deus. Existe maior riqueza que essa? As pessoas estão ganhando o mundo inteiro. Muitos líderes poderosos que estão ganhando o mundo, mas que já têm um lugar no inferno. Eita Deus. E muitos deles não têm nem mais chance de arrependimento. Imagina uma pessoa dessa. Isso é humilhação. Daniel diz em Daniel 12 que muitos que estão no pó da terra vão ressuscitar. Uns ressuscitarão para a vida eterna, para a exaltação. Outros ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. Irmãos, você ser desprezado por uma pessoa que você nem gosta às vezes é ruim. Você ser desprezado por uma pessoa que não tem muito valor
aos olhos humanos é ruim. Imagine você ser desprezado por Deus. O inferno, ele vai ser ruim, é por causa disso. É que as pessoas vão clamar, vão chorar, e Deus não vai ter compaixão delas, nem um pingo de compaixão. E existem muitas pessoas caminhando aqui na terra que a compaixão de Deus já se afastou. Deus permite que elas vivam para cumprir os seus propósitos, mas existem pessoas já que apostataram da fé, que blasfemaram contra o Espírito Santo, pessoas que já foram rejeitadas por Deus. No tempo de Jesus já existia. Jesus disse assim: eu vou começar a falar por parábolas, para que eles vendo não vejam, para que eles escutando não escutem, para que eles não creiam no coração e sejam salvos. Pessoas que já foram desprezadas. Isso é humilhação. Você viver como um vencedor, como um poderoso, e de repente no final da estrada você descobrir que é um miserável, cego, nu, e que não existe mais retorno para você. Agora, sabe o que é exaltação? É você viver como um miserável, como Lázaro. Quando ele morreu, já estavam os anjos lá esperando ele. Chega, Lázaro, vamos para o paraíso. Isso é exaltação. Exaltação é você morrer, ficar jogado no chão, e os anjos de Deus já estão lá para te buscar. Isso é exaltação. As pessoas podem te desprezar, você pode ser jogado no mato, ou para os leões comerem, como os primeiros cristãos passaram por isso, humilhados, sendo devorados e mortos, e os anjos de Deus eram eles morrendo, e os anjos levando para o céu. Isso é exaltação. Agora, você viver como rei, e no final você descobrir que é um miserável, no final você descobrir que é objeto da ira de Deus, onde é que isso é exaltação? É pior ainda do que aquele bêbado, né? Que quando bebe, ele acha que é tudo, fica contando vantagem, tem uma falsa confiança, e quando passa o efeito da bebida, ele percebe que não é. Mas pelo menos para esse bêbado pode ter solução, mas para esses não. Ser exaltado, irmão, não é isso. A posição de servo é que é uma exaltação, porque o servo fiel vai ser salvo, vai alcançar posição, vai ser aprovado, vai ter alegria. Aleluia! A posição que nós recebemos, os bens materiais que administramos, bênçãos terrenas, tudo são ferramentas dos servos. Ferramentas. Já viu o servente de pedreiro? E o dono da construção? Quem é o maior? É o servente ou é o dono da construção? O dono. Quem é que tem as ferramentas para trabalhar? O servente. Então aqui no mundo você vai ser colocado, quanto mais por amor do Evangelho você ser colocado numa posição rebaixada, maior você é no reino de Deus. E é preciso ter fé para suportar isso. É preciso ter fé para você ver os outros crescendo na sua frente, se destacando, e você lá atrás. Mas você sabendo que você está muito distante, muito mais longe. A fé verdadeira, ela faz isso.
seu crescimento espiritual e o crescimento espiritual do outro. É só para bênçãos espirituais. Nada de material vai permanecer. Nada. Até mesmo, como eu já falei da outra vez, dom de profecia, conhecimento, línguas. Paulo diz lá em 1 Coríntios 13 que desaparecerão. Desaparecerão, porque são coisas que só existem nesta era. Até mesmo isso não é considerado exaltação. Os dons só são exaltação se eles produzirem frutos para a eternidade. Se não produzir, não tem nenhuma exaltação ali. Você pode profetizar com força, você pode falar em línguas com força, pode ter conhecimento com força. Se não servir para promover a edificação na igreja, na sua vida, não é exaltação. Não é. Para concluir, você tem que entender isso. Outro dom, o dom de repartir. O dom de repartir. Existem muitos irmãos na igreja que Deus dá condições. Isso é um dom. Isso é um dom também. O dom de repartir, ele edifica tanto quanto o dom de profecia. Primeiro ponto, existem muitas pessoas que estão clamando a Deus agora porque não tem o que comer. Estão clamando a Deus por ajuda. E sabe quem Deus vai ajudar? Usar para ajudar essas pessoas? Quem tem o dom de repartir. Essas pessoas vão receber ajuda e elas terão a sua fé edificada, porque Deus respondeu a sua oração. Elas vão glorificar a Deus, elas vão olhar e ver Cristo na pessoa que ajuda, a vida daquela pessoa, o testemunho, o coração aberto para ajudar. Vai ser uma pregação. Glória a Deus. Missionários que são enviados para levar o Evangelho. Quantas pessoas serão salvas através dele? E as contribuições ajudam essas pessoas. Os obreiros, quantos ensinam a igreja, visitam, ajudam, aconselham? Quantas pessoas já saíram da cova, do pé da cova, porque um homem de Deus foi lá e ajudou? E como é que eles são sustentados? Pelas contribuições. Você não pode olhar para o dinheiro com uma visão carnal. Homens e mulheres de Deus, que Deus deu condições, eles têm que orar a Deus por sabedoria, para que saibam usar o seu dom, porque é um dom. E se você usar o seu dom para si mesmo, Deus vai requerer de você. Deus vai requerer. É a mesma coisa. Você ter o dom de profecia e fazer como Balaão, que se vendeu por causa do dinheiro. Se vendeu. Ensinou a Balaque como fazer o povo de Deus pecar. Balaão usou o seu dom para se promover. É a mesma coisa. Se Deus deu riquezas a uma pessoa e essa pessoa não se importa com os necessitados, não se importa em ajudar na obra de Deus, essa pessoa está usando o seu dom para benefício próprio. Você tem que tomar cuidado com isso. Você tem que tomar cuidado com isso. A Bíblia fala desse dom em Romanos 12. Você pode ler lá. Que quem tiver o dom de repartir,
faça isso com generosidade. Seja generoso, generosa. E, para concluir, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Veja aí. 1 Timóteo 6, 17. Assim como uma pessoa que tem um dom, como o dom de profecia, o dom de pregar, o dom de cantar, ela é tentada a se orgulhar, quem tem o dom de repartir, também. Por isso que Paulo disse, manda aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, altivos, arrogantes, soberbos, se sentindo superior, se sentindo melhor. A riqueza do rico, que é homem de Deus, é uma pá na mão de um servente. O seu irmão é o dono da obra e você é o servente de Deus. Você tem que entender desse jeito. Se a sua mentalidade não mudar em relação a isso e você tornar-se servo do seu irmão, você não amadurece e você não vai ser exaltado por Deus. Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, falsa confiança no dinheiro, falsa fé, fé arrogante, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Próximo. Que façam bem, enriqueçam em quê? Em boas obras, irmãos. Em boas obras. Usar a sua riqueza para fazer boas obras. Barnabé vendeu um campo que ele tinha e doou, e foi servir de missionário. Onde é que ele enriqueceu ali? Se ele foi desfazer, onde foi que ele enriqueceu ali? Enriqueceu em boas obras. Em boas obras. Repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Comunicáveis. Agora eu estou dizendo aqui, é você usar o seu dom, o que Deus te deu, para você usar na obra de Deus, não é contribuir para falsas igrejas, falsos profetas, falsos pastores, que não estão nem aí para os necessitados, não estão nem aí, nem aí, são aqueles que negociam a fé. Veja o próximo. Que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro. Futuro. Guardar tesouro no céu, como Jesus falou. Guardar tesouro no céu. Para que o quê? Muitos crentes ricos vão perder a salvação porque são avarentos. Muitas pessoas que receberam muitos dons de Deus vão perder a salvação porque usam seus dons para se promoverem. Não estão se humilhando debaixo da potente mão de Deus para Deus exaltar a pessoa, mas estão se exaltando e achando que a aprovação das pessoas é a aprovação de Deus. Então, eu quero que você guarde isso no seu coração. O ensino da palavra de Deus está aí. Se você crer, você será salvo. Mas se não crer, já está condenado. É isso que a Bíblia diz. Quem crê será salvo. Quem não crê, já está condenado. Existem assuntos, irmãos, que é difícil de falar. Esse assunto sobre contribuições, eu falo porque eu contribuo. E vou continuar contribuindo na obra de Deus. Todos os meses, eu contribuo.
nenhum. Eu não quero que ninguém me dê nada. Não porque eu sou orgulhoso, mas porque Deus me deu já. E eu tenho é que dar aos outros. Mas a palavra de Deus tem que ser ensinada. Está aí na palavra de Deus. Tem que ser ensinada. As igrejas hoje estão explorando as pessoas. Estão usando as contribuições para fins ilícitos. As pessoas, os líderes, aqueles que estão à frente, estão usando o dinheiro para se promoverem, para enriquecerem, para viverem no luxo, para andarem de carrões. E por isso que é difícil pregar sobre isso. Porque quando as pessoas ouvem sobre isso, já acham que é a igreja pede dinheiro. Eu quero que você entenda: se Deus te deu condições, isso é um dom. Glória a Deus. Você está usando o seu dom? Você está usando o seu dom mesmo? Para o progresso do Evangelho? Para ajudar os necessitados? As pessoas que precisam? Você está usando o seu dom? Então que Deus aplique esta palavra no seu coração.